Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção das atividades de ontem, tá? Das atividades do EMAI. Então, vamos começar aqui na 14.3, tá? Então, questão 1. Leonardo aprendeu que o quadro de ordens e classes, o qual ele já conhecia, pode ser ampliado para incluir a parte decimal de uma escrita numérica, que fica à direita da vírgula. O quadro também ajuda na leitura dessas escritas. Então, não sei se vocês lembram, né? Devem lembrar, por favor, né? Que nas primeiras atividades do EMAI a gente trabalhou bastante com esse quadro de classes e ordens, né? Nós trabalhávamos a parte só inteira. Então, trabalhávamos, né? As classes das unidades simples, que era unidade, dezena, centena. Aí tinha de milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E tinha do milhão, né? A gente parava pelo milhão no quadro que a gente estava trabalhando. Agora, nós vamos ampliar esse quadro para a direita, tá bom? Ó, tá vendo? Ó, segue o vídeo. Direita, que é a parte decimal. O que é a parte decimal? Os números que vêm depois da vírgula, ok? Então, são os números que vêm depois. A parte inteira, os números que são inteiros, são todos os números que vêm antes, aqui no caso 13, ó, vem antes da vírgula. São os números inteiros. Depois da vírgula são os meus números decimais, ok? Que nós temos o décimo, que é logo o primeiro número, os centésimos, que é o segundo número, e o milésimo, que é o terceiro número, ok? 2. Como você lê cada um dos números registrados no quadro? Então, vocês teriam que ler esses números, né? 2,54, 13,075, 7,6, tá? Próximo. Esse quadro também nos auxilia a compreender, por exemplo, como realizar adições e subtrações com números racionais. Observe e comente com colegas diferenças nos registros de Leonardo e de seu amigo Mateus. Elas modificam o resultado, ou seja, a forma como eles fizeram os cálculos, né, fizeram a conta, modificou o resultado? Então, prestem atenção. Quando a gente vai fazer uma conta que a gente utiliza os decimais, muitas vezes a gente se confunde, porque muitas casinhas, entre aspas, tá, gente? Elas ficam vazias e às vezes pode confundir a gente. Então, quando a gente tem essas casinhas vazias, a gente pode colocar o zero, preencher o zero, porque facilita o nosso cálculo, tá bom? Então, vamos olhar do Leonardo. O Leonardo, ele fez o primeiro 2,54 mais 13,75. Presta atenção que do Leonardo, essa casinha do milésimo ficou vazia e ele, né, não preencheu com zero. Tudo bem. Ele fez a conta normalmente. Lembrando, ó, vírgula sempre embaixo de vírgula, parte inteira sempre embaixo de parte inteira, tá? Os decimais embaixo de decimais, tá bom? E a outra conta, ele fez a subtração. O 13,075 menos 7,6. Olha só. As duas casinhas daqui desse número também ficaram vazias, que são os centésimos e os milésimos. Ele também não preencheu com zero, ele deixou vazio. E fez a conta normalmente, tá? O Mateus, olha só, onde aqui era a casinha vazia, ele preencheu com zero, tanto na adição como na subtração. E isso que ele fez, essa técnica, né, para ajudar a gente a fazer o cálculo, alterou o resultado, gente. Olha só os resultados deles. Alterou alguma coisa? Não, o resultado permaneceu o mesmo, tá? Então, o que esse exercício, essa atividade veio mostrar? Que vocês podem utilizar as duas formas, tá? Porque não vai alterar o resultado. Vocês vão fazer da forma que achar melhor, que for melhor para vocês, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, o Mateus, ele acrescentou zeros aos números para igualar com as unidades. As unidades que eu falo são com os números que estão embaixo ou em cima, tá? E facilitar o cálculo, não alterou o resultado. Então, o resultado permaneceu o mesmo, ok? Agora, a próxima, 14.4.
No posto Alvorada há uma pequena lanchonete onde Paulo e Elsa foram tomar um lanche. Leia situações e resolva. Então vamos lá. A. Paulo comprou um sanduíche natural por R$ 7,65, um suco por R$ 3,95 e um chocolate por R$ 3,50. Quanto ele gastou? Então, juntando tudo, quanto Paulo gastou? Então vamos lembrar, sempre que num problema ele quer saber qual é o total, eu tenho que juntar tudo, ou seja, eu tenho que somar. Então eu vou somar os valores. 7,65 mais 3,95 mais 3,50, que deu o total de R$ 15,10. Pessoal, eu não vou falar a conta detalhada, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então, vocês vão olhando aí no vídeo, pode ir pausando quando necessário para corrigir, tá bom? E se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp, ok? Sem problemas. Então, vamos lembrar. Se aqui eu tinha 2 números depois da vírgula, no resultado eu também tenho que ter 2 números após a vírgula, tá? Então, fica R$ 15,10. Resposta, ele gastou R$ 15,10. B, ele deu uma cédula de R$ 20 para pagar a conta. Olha a conta aqui, ó, deu 15,10. Ele deu uma cédula de R$ 20. Quanto ele recebeu de troco? Então, eu faço o 20 menos R$ 15,10, que deu R$ 4,90. Resposta, ele recebeu de troco R$ 4,90. Próxima, C. Elsa comprou 3 salgados ao preço unitário de R$ 3,65. Preço unitário quer dizer que cada um custa R$ 3,65, ok? Então, vai fazer 3,65 mais 3,65 mais 3,65, 3 vezes. Professora, mas se eu quiser montar a conta, fazer 3,65 mais 3,65, depois o resultado eu faço mais 3,65, posso? Pode. Se eu quiser fazer 3,65, 3,65 e 3,65 e ver o resultado, posso? Pode. Posso fazer a multiplicação porque conta o número 3 vezes? Posso. Você vai fazer a estratégia que for melhor para você, tá bom? Não vai alterar o resultado. O importante é o resultado ser certo, ok? Então, 3,65 vezes o 3 deu 10,95. Resposta, ela pagou 10,95. D. Elsa deu 6,50 de gorjeta aos 2 funcionários que atenderam no posto Alvorada e pediu que dividissem esse valor igualmente. Quanto cada um recebeu? Aqui o próprio problema já fala para vocês o que vocês têm que fazer. Ó, dividissem, ó, a palavrinha-chave aqui do problema, dividissem. Então, esse valor eles teriam que dividir entre 2. Então, 6,50 dividido por 2 deu R$ 3,25. Porque, lembrando mais uma vez, se eu tenho 2 números aqui depois da vírgula, no resultado eu também tenho que ter 2 números depois da vírgula. Resposta, cada um recebeu R$ 3,25. Atividade 14.5. 1. Dê o resultado das adições e subtrações apresentadas a seguir. A. 34,78 mais 22,43. 57,21. B. 126,59 mais 87,66. 214,25. 9,23 menos 4,12. 5,11. 76 menos 37,13. Aí aqui pode acontecer alguma confusão. Professora, mas o 37,13, ele não é maior que 76? Porque ele tem mais números? Não, aí que está a pegadinha, prestem atenção. Para a gente saber se trabalhando com os decimais, tá? Para a gente saber se é maior ou menor, a gente olha primeiro a parte inteira. Qual que é a parte inteira mesmo? É todo o número que vem antes da vírgula.
Então, a gente olha aqui, ó, o 37, a parte inteira. O 37 é menor que o 76, tá bom? Então, aqui no 76, olha só, minhas duas casinhas estavam vazias. Então, eu coloquei 0, tá bom? Eu acrescentei 0 aqui. Depois do 76, para igualar com esses números, para facilitar o meu cálculo, ok? Então, vamos lá. Então, 76 menos 37 e 13 deu 38 e 87, ok? Próxima atividade, complete os quadros de adição. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Eu vou passar rapidinho. Se alguém tiver alguma dúvida na conta, me pergunta. 3,2 mais 2, 5,2. 3,2 mais 5,1, 8,3. 3,2 mais 9,4, 12,6. 5 mais 2, 7. 5 mais 5,1, 10,1. 5 mais 9,4, 14,4. Próximo quadro também é adição. 0,43 mais 2,1, 2,53. 0,43 mais 3, 3,43. 0,43 mais 6,7, 7,13. 2,9 mais 2,1, 5. 2,9 mais 3, 5,9. 2,9 mais 6,7, 9,6, ok? 3. Descubra o termo que falta em cada uma das operações. Então, vamos lá. O A, 45 mais algum número, eu tinha 137. Se aqui é adição, para eu descobrir o número que falta, eu faço uma subtração. Faço uma subtração do resultado menos o número que eu tenho. Então, 137 menos 45,33. Então, deu 91,67. Agora, o B é ao contrário. Aqui, ó, é uma subtração. Então, para eu descobrir o termo que falta, eu faço uma adição, ok? Então, eu faço 109,21 mais 238, que eu obtenho 347,21. Aqui, se vocês perceberam, o livro cometeu um errinho, porque essa lacuna, esse espaço deveria estar aqui, porque o 347 é maior, tá bom? C, a mesma coisa, eu tenho algum número que mais 27 dá 227,89. O que eu faço para descobrir? 227,89 menos 27, que deu 200,89. E aqui o menos, se eu tenho uma subtração, para eu descobrir o termo que falta, eu faço uma adição. 47,17 mais 38,2, que dá 85,37. Tudo bem? Se houver alguma dúvida, é só me chamar, tá bom, gente? Um beijo!